Havendo o número regimental, declaro aberta a 23ª reunião da Comissão Especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda da Constituição 182 de 2007 do Senado Federal e apensadas. Reforma política, com a participação da Comissão Especial destinada a efetuar trabalho e apresentar propostas com relação às matérias infraconstitucionais da reforma política. Já está aí? Cadê o... Ah. Eu vou ter que escolher outro papel. Claro. Passamos à apreciação da ordem do dia. Apresentação do parecer do relator à PEC 182 de 2007, Senado Federal e apensados. Antes de considerar a palavra, eu gostaria de esclarecer os procedimentos que nortearão os trabalhos da presente reunião. Os deputados que desejarem discutir a matéria devem inscrever-se antes do início da discussão. A lista de inscrição para o debate encontra-se à disposição dos senhores deputados na mesa de apoio. Os senhores deputados terão a palavra na ordem de inscrição, alternadamente contra e a favor do parecer. Durante a discussão, podem usar da palavra o autor do projeto, o relator, demais membros e líder durante 15 minutos prorrogáveis e por 10 minutos, deputados não membros. É permitida a permuta de inscrição de deputado, mas os que não se encontrarem presentes na hora da chamada perderão definitivamente a inscrição. Feito esses esclarecimentos, passa a palavra ao relator Marcelo Castro. Presidente, senhor presidente, é sobre o esclarecimento que Vossa Excelência iniciou, presidente. Vossa Excelência iniciou os esclarecimentos sobre procedimentos. Isso. Eu tenho, porém, uma necessidade de esclarecimento complementar e acredito que mais importante do que o que Vossa Excelência abordou. Trata-se do seguinte. O senhor vamos ter a leitura. Da leitura, certamente, haverá pedido de vista. Isso. Inclusive, se fosse o caso, eu já estaria pedindo. Isso. Mas o que eu desejo perguntar a Vossa Excelência e ao nobre relator, cuja presença aqui pontualíssima é motivo de regozijo, júbilo e alívio para todos nós, eu gostaria de indagar o seguinte. Eu já tenho emendas preparadas. Deverei apresentar sob a forma de destaques? Destaques. E especialmente porque elas aglutinam ideias que fazem parte, no mínimo, da PEC 352, que é o texto base das 11 PECs que nós Segundo a nossa assessoria, emenda aglutinativa só no plenário. Não, mas é exatamente por isso, para que nós tivéssemos aqui a liberdade que temos tido até aqui. Se for usar do regimento estrito senso e jogar para o plenário, eu acho que nós vamos inverter até o clima de debate e de condução deste processo. Meu apelo é para que se estabeleça um limite de apresentação de emendas. Eu creio que somente aglutinativas para que não apareça coisa nova. Eu falei aglutinativa porque sei que no plenário será aceito. Para que não apareça aqui uma emenda pregando um outro sistema que não foi abordado, é que eu acho que só poderia ser apresentada, se o relator e Vossa Excelência concordarem, e eu submeto ao plenário, emendas aglutinativas depois da vista. Esse é o meu apelo. Deputado, como não é uma matéria simples, né, não é uma matéria, nunca será consensual, qualquer tema... E se for consensual? Não, se for consensual, não, do que eu digo, senão, essa matéria não será consensual no plenário. Né? E o trâmite, para que lá na frente, nenhuma questão de ordem derrube o trabalho dessa comissão. Né? O relator tem condição de aceitar a sugestão. Agora, eu não tenho como, do ponto de vista formal, fugir ao regimento. Por isso que eu apresentei também ele. Deixe-me ver.
Se, por exemplo, alguém quiser votar por um sistema que combine sistemas que foram aqui apreciados, depois, deixando caracterizado isso, que é contra o sistema que o relator apresenta. Se não for admitida a emenda aglutinativa, nós poderemos apresentar para o plenário, pura e simplesmente, uma proposta sem sistema eleitoral. Eu acho que isso seria ruim. Vou repetir. Se for derrubado o sistema eleitoral, não conseguir, eu só posso apresentar sistemas rigidamente ortodoxos ou posso apresentar um sistema que combine sistemas já apresentados? Eu acredito que você só pode fazer isso no plenário. Você pode aqui fazer uma emenda para suprimir, uma emenda para modificar, agora uma emenda aglutinativa só no plenário. Mas, presidente, se eu derrubar o sistema eleitoral, aí nós vamos ter que designar um relator do vencido. De uma PEC existente, de uma proposta, de uma emenda Se o senhor existente. retirar, se for derrubado o sistema Mas a eleitoral, emenda aglutinativa não pode. vai ter que designar um relator do vencido, porque você não pode mandar para o plenário algo sem sistema eleitoral. O que eu estou propondo é menos radical do que a extirpação de um texto que esteja contido na emenda. Tá. Se a decisão do plenário, da comissão, for a retirar uma parte do texto, não o texto como um todo, o relatório dele, no meu ponto de vista, não está vencido. Não, o relator está vencido, claro. Não, está revencido no artigo, não do texto dele. Pois é, está vencido no artigo. Suprime aquele artigo, mas o resto da matéria vai ser aprovada. E o plenário fará uma emenda aglutinativa para incluir outro sistema, ou não. Ou não se votará sistema porque não tem 308 votos. É uma decisão também. O que o presidente, eu vi no Globo News, a entrevista do presidente, que ele não sabe, nenhum de nós sabemos qual vai ser o resultado. Mas será votado. E se a decisão da maioria for não garantir 308 votos a modelo nenhum, é porque a Câmara de Deputados não quis fazer nenhuma mudança no sistema eleitoral e pode fazer mudança em outros temas, como no financiamento, como no fim da reeleição e outras propostas apresentadas aqui ou em emendas, ou numa emenda aglutinativa no plenário. Tá certo. Presidente, posso dar uma informação definida agora no Pode. Colégio de Líderes a respeito? Acertamos lá que no dia 20, sem ser... 26. Não, dia 20, uma quarta-feira, nós vamos fazer uma reunião específica do Colégio de Líderes para discutir o procedimento. acordo de procedimentos para Na votações, semana seguinte. ou 26 ou até 25 segunda. Isso vai ser definido na quarta-feira e nós vamos, inclusive, definir votação a partir de alguns temas, assim, não é em globo, rejeito ou aprova. Isso eu creio que é positivo. Então, é só para a gente ter, inclusive, fazer o nosso cronograma aqui. Aliás, eu pediria, Vossa Excelência, para informar. Pedido de vistas hoje, qual é o nosso cronograma de votações até semana que vem? Nosso cronograma é sessão quinta-feira, 19 horas. Ué, mas nós ganhamos na semana que vem, né? Não, a gente vai começar a votar quinta-feira, 19 horas. Esta quinta-feira. Mas não precisa. Esta quinta nós teremos 36, 37 sessões. Sim, mas né? eu não vou terminar na segunda. Eu vou começar, como eu disse aqui, nós vamos trabalhar para começar a votação. Se o plenário decidir assim e tiver quórum, eu estaria aqui quinta-feira às 19 horas. Que é o. Agora, se todos devolverem a vista antes, a gente pode começar antes, mas aí depende dos deputados que pediram vista. É até 2 sessões. Se todos entenderem que a gente pode começar antes, é uma decisão. Podemos, se todo mundo devolver a vista amanhã, é uma decisão, se 100% decidir isso, está de acordo. Okay? De toda forma, as 40 sessões só se encerram semana que vem, né? Segunda-feira, a princípio. Deputado Marcelo Castro. Eu quero... Presidente, só mais uma informação. E quais seriam os dias que poderíamos votar na comissão respeitando o período de vistas? Se for respeitado e as vistas concluírem só às 19 horas, quais os outros dias que poderíamos marcar? Quinta, sexta, segunda, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, é só dar quórum. E toda semana que vem também, uma vez que a votação em plenário seria só dia 26? A princípio, a minha interpretação é até 40 sessões. Se o presidente entender que até a votação no plenário,
E as 40 estão por se encerrar que dia, presidente? Entre segunda e terça-feira. Entre segunda e terça. É. Eu quero cumprimentar a todos e a cada um, cumprimentar o nosso presidente Rodrigo Maia, e estamos chegando aqui ao final do nosso trabalho. Um trabalho que foi em ritmo acelerado. Eu às vezes brincava dizendo que era em ritmo de frevo de Olinda, porque nós fizemos sessões às terças-feiras pela manhã, às terças às tardes, às quintas-feiras pela manhã e praticamente todas as sextas-feiras e segundas-feiras nós fizemos seminários no Brasil afora. Então, praticamente todos os estados do Brasil nós visitamos, debatemos com a sociedade civil organizada, especialmente a CNBB, o AB, o MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, Frente Parlamentar por Eleições Limpas, CUT, etc., e sempre nas assembleias legislativas de todo o Brasil. E hoje culminamos aqui com o nosso trabalho, que foi apresentado, os avulsos estão à disposição de Vossas Excelências, e eu peço permissão para não precisar votar aqui, não ler o relatório, e ir direto ao voto do relator, já que foi distribuído esses avulsos, né, todos estão de posse deles, e a gente poder ir direto, se todos estiverem de acordo, aí a gente começar já pelo voto do relator. Então, o item 2 aqui, o voto do relator. A essa comissão especial compete, nos termos dos artigos 34, inciso 1, e 202, parágrafo 2º do Regimento Interno, pronunciar-se quanto à admissibilidade constitucional das emendas recebidas e quanto ao mérito de toda a matéria acima relatada. É o que se passa a fazer separadamente nos 2 itens a seguir. Item 1. Da admissibilidade das emendas. Observa-se preliminarmente que de todas as emendas recebidas pela comissão especial, somente 3 não cumpriram a exigência de subscrição por no mínimo 1/3 dos deputados. As de números 14, 38 e 39, restando obedecido, pois, em todas as demais, esse requisito formal para a tramitação. No tocante ao conteúdo, cumpre-nos verificar se alguma das emendas contém disposição que atente contra os preceitos dos artigos 60, parágrafo 4º, inciso 1 a 4, da Constituição, ou seja, se tende a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes ou os direitos e garantias individuais. Examinando-as, identificamos apenas 3 que deixam de atender a esses preceitos constitucionais, revelando-se parcialmente inadmissíveis. As emendas de número 25/15, do deputado Renato Molli, na parte que prorroga os mandatos dos prefeitos e vereadores eleitos em 2018, a emenda número 31/15 do deputado Fernando Coelho Filho, na parte que prorroga os mandatos dos senadores eleitos em 2014 para 10 anos, e a emenda número 9/15 do deputado Heráclito Fortes, na parte que reduz de 15 dias os mandatos dos prefeitos eleitos em 2016, assim como os do presidente da República e dos governadores eleitos em 2018. Nunca é demais lembrar que, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1 da Constituição Federal do Brasil, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Isso indica que um mandato com duração previamente estabelecida, conquistado legitimamente em votação popular, não pode ser alterado, ainda que pela vontade do constituinte e derivado, porque o povo é a fonte do poder político, não seus representantes. Esse entendimento chegou mesmo a ser ventilado no âmbito da comissão especial durante a audiência pública, a qual compareceu no dia 10 de março o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, José Antônio Dias Toffoli, que se manifestou verbalmente no sentido da inadmissibilidade de prorrogação de mandatos em curso. O ministro citou decisões do Supremo Tribunal Federal em que foram consideradas
inconstitucionais, até mesmo alterações na data da posse de eleitos, tendo em vista o respeito ao voto dado e a duração pré-estabelecida do respectivo mandato. Se o mandato concedido por voto popular era de 4 anos e começou em 1º de janeiro, ele terá de ir até 1º de janeiro, 4 anos mais tarde. Se a posse dos próximos eleitos se der em 15 de dezembro, o mandato eletivo não terá sido de 4 anos, e sim menor. Esse poder não o tem o constituinte derivado. Para além disso, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania desta Casa já se manifestou em caráter terminativo, no sentido da inadmissibilidade e da alteração da duração original de um mandato popular, oferecendo inclusive emenda supressiva de disposição nesse sentido que constava da proposta integrante do presente processo, a PEC número 211/95. Assim, pois, não vemos como considerar admissíveis, no tocante a essas partes relacionadas à alteração da duração de mandatos em curso, as 3 emendas em questão, que poderão, porém, ter seus textos aprovados desde que feitas as necessárias supressões. Item 2. Do mérito das propostas e emendas. O debate sobre a necessidade de uma reforma política é recorrente no Congresso Nacional. Prova disso é a atual constituição de comissões especiais para debater o que se tem chamado de a mãe de todas as reformas. Parece não haver dúvida de que o atual sistema político eleitoral brasileiro demanda urgente reformulação. Mas para que a mudança produza resultados positivos, faz-se necessária a prévia realização de um preciso diagnóstico do atual quadro. Na verdade, o diagnóstico do sistema partidário eleitoral brasileiro não se nos afigura complexo e pode ser descrito com razoável objetividade. Vejamos algumas de suas características. A. Custo exorbitante das campanhas eleitorais. B. Excessiva influência do poder econômico e concentração de fontes de financiamento. C. Partidos frágeis, sem coesão interna, pouco ou nada ideológicos e programáticos. D. Transferência de votos entre candidatos de maneira que não é clara para o eleitor. Vota-se em João e elege-se Pedro. E. Eleições hiperpersonalizadas, dissociadas de uma clara lógica partidária. F. Número excessivo de partidos políticos representados no Congresso Nacional. G. Distanciamento e falta de interação entre o eleitor e o seu representante. Baixo sentimento de representatividade. H. Disputa eleitoral entre candidatos do mesmo partido, luta fratricida. I. Relação pouco republicana entre financiadores e candidatos. J. Custo exorbitante e excessiva relevância atribuída ao papel do marketing eleitoral nas campanhas. Feito o diagnóstico, a questão que se impõe é: quais as medidas terapêuticas adequadas para solucionar tais mazelas? Importa deixar consignado, antes de tudo, que não vem a reforma política, tida como um conjunto de medidas de natureza constitucional e legal, que reformula o sistema partidário eleitoral brasileiro como panaceia, como algo capaz de conduzir à imediata eliminação de todos os males que nos acometem. Sabedores de que não há sistema político perfeito, o que podemos e devemos esperar é a aprovação de uma reforma que contemple um sistema político mais racional, mais democrático, que melhore o sentimento de representatividade da sociedade, que respeite a lógica partidária, que fortaleça o parlamento, que não estimule a corrupção e que quebre a correlação quase absoluta entre o poder econômico e o sucesso eleitoral. Esses devem ser, em síntese, nossos objetivos gerais e convém não subestimar a complexidade das soluções possíveis. Parece útil, nesse contexto, lembrar a ponderada lição do pensador norte-americano Henry Louis Mencken. Para todo problema, abre aspas, para todo problema complexo, há sempre uma solução simples, clara e invariavelmente errada. Outro que precisa ser ressaltado é a oportunidade histórica que tem este Parlamento, esta legislatura, de realizar uma reforma política, fato praticamente inédito em períodos de vida democrática
em nosso país. O Congresso Nacional pode e deve, portanto, realizá-la. Em primeiro lugar, porque é o poder legítimo para tanto. Em segundo lugar, porque, se não feita a tempo pelo Congresso Nacional, sob as regras do processo legislativo especial e ordinário, haverá sempre o risco das soluções heterodoxas, pronta para supostamente corrigir os problemas apontados. Por outro lado, não se pode deixar de ter em mente que a reforma política é um processo contínuo de aperfeiçoamento do ordenamento jurídico e não uma oportunidade única e derradeira de deliberar sobre esses temas. Poderemos, sempre que necessário, revisitá-los, assim como examinar novos pontos que venham a demandar ajustes e reformulações legislativas em momentos posteriores. Entendemos que uma proposta de reforma política deve ter claros seus objetivos. Como dito, o objetivo geral deve ser a aproximação entre as instâncias políticas e o povo brasileiro e, para tanto, faz-se essencial resgatar a credibilidade da atividade política, a imagem dos partidos e do Congresso Nacional. Nunca é demasiado lembrar que a política é um requisito indispensável à democracia que, por sua vez, exige um parlamento atuante, respeitado e investido de alta credibilidade. Fundamental também nesse contexto, insistimos, é a necessidade de se proteger a legitimidade das eleições da influência negativa do poder econômico. Indispensável, pois, que a reforma política venha a reduzir os exorbitantes custos das campanhas eleitorais. Os temas nucleares dessa reforma política, sem dúvida, são o sistema eleitoral, o modelo de financiamento dos partidos e das campanhas e o desenho do quadro partidário brasileiro. Mas há também outros assuntos importantes que foram debatidos no decorrer dos trabalhos da comissão e serão também contemplados na reforma, seja no nível constitucional, como o fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo, a coincidência das eleições em todos os níveis da federação, a fixação de mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos e a simplificação da iniciativa popular de leis, para dar alguns exemplos, seja por meio de alterações na legislação ordinária, que também são objeto de reflexão neste fórum. As matérias tipicamente infraconstitucionais serão contempladas no projeto de lei a ser oportunamente apresentado no âmbito da outra comissão especial de que fazemos parte, criada justamente para esse fim. Referimos-nos às normas relacionadas à redução dos prazos de filiação partidária, à redução do tempo de campanha e de propaganda gratuita do rádio e de televisão, à limitação do tempo de coligações das eleições majoritárias à parcela correspondente aos partidos que integram a chapa, titular e vice, a restrição ao uso de recursos de marketing na propaganda eleitoral na TV, a limitação da participação nas eleições de partidos que não constituam seus órgãos de direção definitivos em cada circunscrição, a necessidade de realização de novo pleito quando um candidato à eleição majoritária é cassada por causas ligadas ao processo eleitoral, entre outras de que trataremos no projeto a ser apresentado. Desde o primeiro dia do trabalho nesta comissão, assumimos o compromisso de inserir neste parecer não exatamente as nossas ideias, que sempre expusemos e defendemos claramente durante os trabalhos com a sincera convicção de que seriam as melhores para o futuro da nossa democracia, mas as ideias que viessem a se firmar e a obter, a partir do bom debate e da composição entre os diversos interesses das forças políticas aqui representadas, o apoio, se não consensual, pelo menos da maioria dos membros que compõem esse órgão. Assim é que, democraticamente, consultamos o colegiado no decorrer dos trabalhos sobre cada um dos assuntos que integram essa reforma política para aferir quais posições se tornaram efetivamente majoritárias e deveriam ser contempladas no texto substitutivo que aqui devemos propor e aprovar. Nesse processo, tudo o que pudemos apurar como reflexo da vontade da maioria dessa comissão especial e foi efetivamente incluído no substitutivo é o que se expõe nos tópicos a seguir. Sistema eleitoral. Em apertada maioria e contra nossa convicção pessoal, a Comissão Especial da Reforma Política inclina-se pela adoção do distritão, sistema eleitoral majoritário, em que a circunscrição é a própria unidade da federação,
Expomos aqui, pois, os argumentos de quem defende a adoção de tal sistema sem compromisso pessoal com tais afirmações. O objetivo da introdução do sistema eleitoral majoritário é corrigir um dos problemas do sistema atual, em função do mecanismo de transferência de votos previsto no sistema proporcional e principalmente em virtude da exigência de atingimento do quociente eleitoral para a disputa das sobras. Não está assegurado que o candidato individualmente mais votado sejam eleitos. Tal distorção acaba por gerar um sentimento de frustração por parte do eleitor, ao verificar que candidatos menos votados têm assegurado a sua representação no parlamento em detrimento de outros candidatos individualmente mais votados. Considerando que o sistema representativo, todo o poder emana do povo, a eleição dos candidatos individualmente mais votados assegurará que a composição do parlamento expressa a efetiva vontade popular manifestada nas urnas. Ademais, a alteração proposta também contribuirá para corrigir outro problema do sistema atual, a saber, o excessivo número de candidatos em disputa eleitoral. Como o sistema proporcional contabiliza os votos de todos os candidatos de um mesmo partido ou coligação, há um estímulo para que as agremiações registrem o maior número de candidatos. Em contraste, com a adoção do sistema majoritário, considerando que não há transferência de voto entre os candidatos, cada partido deverá estimar o número aproximado de candidatos que terão chance de êxito eleitoral, o que contribuirá para produzir significativa redução do número de postulantes ao mandato representativo. Uma vez reduzido o número de candidatos nas campanhas eleitorais, o sistema proposto também propiciará ao eleitor melhor conhecimento das propostas dos candidatos em disputa, contribuindo para incrementar a quantidade de representação política. Finalmente, o sistema proposto também ganhará em legitimidade na medida em que suas regras serão facilmente compreensíveis por parte do eleitor, assegurado o seu fácil entendimento por parte da ampla parcela dos cidadãos. Haverá o sentimento disseminado de que a representação parlamentar efetivamente expressará a vontade da parcela majoritária do eleitorado. 2.2. Modelo de financiamento de partidos e de campanhas eleitorais. O atual modelo de financiamento tem características que revelam uma profunda desigualdade e uma inquestionável influência do poder econômico no resultado dos pleitos. Um número pequeno de empresas é responsável pelo financiamento de parcela significativa dos gastos de campanha. De plano, parece-nos indispensável promover uma desconcentração das doações eleitorais. Para tanto, o estabelecimento de um teto nominal fixo e absoluto é obrigatório. A revisão do modelo de financiamento, no entanto, deve contemplar uma série de outras medidas sistêmicas, não necessariamente previstas na Constituição, mas que contribuirão para diminuir a pressão por gastos. É o caso, por exemplo, da redução que proporemos no projeto de lei a ser apresentado na outra comissão especial, tanto no tempo total de duração das campanhas, quanto do uso de recursos de marketing nos programas eleitorais na televisão. O substitutivo, ora anexado, propõe um novo modelo de financiamento de partidos e campanhas eleitorais com os seguintes princípios e regras estabelecidas na Constituição: impossibilidade de concentração de todos os recursos de campanha em poucos doadores. Delegação à lei da tarefa de fixar tetos, em números percentuais e absolutos, de doação para pessoas físicas e jurídicas, bem como dos gastos das campanhas para cada cargo. O autofinanciamento de candidatos também se submeterá a limite estabelecido em lei. Ampla transparência dos valores doados e da identificação dos doadores no curso do processo eleitoral. Vedação de arrecadação e gastos de recursos nas campanhas enquanto não fixados em lei os respectivos tetos. Vedação de doações de pessoas jurídicas diretamente a candidatos, com previsão de possibilidade de doação, sob restrições, apenas a partidos políticos. O modelo
será complementado e detalhado na legislação ordinária, onde serão tratados pontos tais como criação de fundo público com finalidade específica de financiamento das campanhas eleitorais, cujos recursos oriundos do Tesouro serão distribuídos entre os partidos segundo critérios de proporcionalidade de representação, assegurada, porém, parcela para divisão igualitária entre os que não tenham representação no Congresso Nacional, mas pretendem disputar a eleição. Veto à doação de pessoas jurídicas a partidos políticos fora do período eleitoral. Proibição de doações de pessoas jurídicas que mantenham contratos com o poder público na respectiva circunscrição, salvo exceções específicas relacionadas a cláusulas contratuais uniformes. 2.3. Sistema partidário. Parece-nos isento da dúvida de que o sistema partidário brasileiro demanda medidas reformadoras. De plano, convém deixar consignado que o princípio constitucional da liberdade de criação de partidos políticos, esculpido no artigo 17 da Constituição Federal, permanecerá intacto. Não nos deve preocupar, portanto, o número de partidos existentes no Brasil, nem tampouco os que venham a ser criados. São imprescindíveis, no entanto, outras medidas que irão conferir mais racionalidade ao sistema político partidário e, consequentemente, maior funcionalidade e governabilidade ao Parlamento. Nesse contexto, convém adotar normas que contribuam para evitar a excessiva fragmentação da representação no Congresso Nacional. Com esse objetivo é que estamos propondo certas restrições ao acesso dos partidos políticos ao financiamento estatal, recursos do fundo partidário e à propaganda partidária gratuita no rádio e televisão. Complementam essas disposições a limitação da possibilidade de celebração de coligações, admitida apenas nas eleições majoritárias, medida inclusive já aprovada pelo Senado Federal por meio da PEC 14/15, cujo texto aprovamos e reproduzimos na íntegra no substitutivo e a previsão da possibilidade de constituição de federações partidárias. Passemos ao detalhamento de cada uma dessas medidas. Acesso ao recurso do fundo partidário e à propaganda gratuita do rádio e televisão. Considerando que os partidos políticos são atores essenciais da democracia e que o legislador constituinte de 88 concebeu uma verdadeira democracia partidária, julgamos apropriado que o Estado financie a manutenção das agremiações partidárias, tal como ocorre em diversas nações democráticas. Esse financiamento, contudo, quando aplicado da forma mais ampla e restrita possível, como ocorre no sistema atual, tem incentivado a criação de novas legendas sem identidade programática e sem relevante aceitação política na sociedade. Hoje basta que um partido político tenha seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral para que faça jus a uma parcela do fundo partidário, independentemente de ter participado de qualquer eleição ou de ter representante no Congresso Nacional. O que propomos é que apenas as agremiações que tenham algum apoio popular efetivo, aferido pelo resultado das últimas eleições, recebam, na proporção da sua representação parlamentar, recursos públicos para financiamento de suas atividades. De acordo com as normas que inserimos no substitutivo, somente os partidos com pelo menos um representante no Congresso Nacional e que tenham obtido no mínimo 3% dos votos válidos na última eleição para a Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% do total de cada um deles, terão direito à parcela do fundo partidário e acesso gratuito à propaganda partidária no rádio e na televisão. Tais exigências não alcançam, é bom que se frise, o acesso gratuito à propaganda eleitoral do rádio e na televisão. Este continuará assegurado, nos termos hoje previstos na legislação, a todos os partidos que tenham candidato numa eleição, direito que nos parece intocável em face do princípio democrático da igualdade de oportunidades. Por fim, importa também aclarar que as novas regras propostas não atingem o acesso de nenhuma agremiação ao Parlamento, nem tampouco o funcionamento parlamentar daqueles que efetivamente elejam algum representante no Congresso Nacional. As que tiverem votos para eleger pelo menos um parlamentar conquistarão a vaga e seu funcionamento como bancada parlamentar deverá atender, como hoje, apenas às regras definidas no regimento interno da respectiva Casa Legislativa.
Coligações partidárias apenas nas eleições majoritárias. O substitutivo, ora apresentado, adota em relação às coligações, como já adiantou anteriormente, a redação ipsis literis da PEC número 14 de 2015, aprovada no Senado Federal. O atual parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição Federal foi dividido em parágrafo 1º e parágrafo 1º-A. O novo parágrafo 1º não traz outra inovação senão a de suprimir a atual referência à liberdade dos partidos para celebrar as coligações eleitorais, assunto que passa a ser tratado em novos termos no parágrafo 1º-A, o qual dispõe sobre a admissibilidade de coligações exclusivamente nas eleições majoritárias. Cumpre ressaltar que o texto ora proposto é compatível com qualquer sistema eleitoral que venha a ser aprovado pelo Congresso Nacional, uma vez que faz menção apenas às eleições majoritárias que não estão sendo objeto de alteração da presente reforma, as majoritárias atuais. A medida, portanto, pode e deve ser preservada pela comissão no substitutivo. Como se sabe, o plenário é quem dará a última palavra sobre esta reforma política e poderá, inclusive, rejeitar todos os modelos de alteração do sistema eleitoral contemplados nas propostas ora em apreciação, mantendo em vigor o sistema atual. Espécie uma vez que, por si só, poderá representar um significativo avanço na reestruturação do quadro partidário brasileiro. Cumpre observar, ademais, que se trata de medida que, uma vez aprovada pela Câmara, já apresentará todas as condições jurídicas para ser promulgada isoladamente com uma emenda constitucional desde logo, destacando-se de outros pontos da reforma que ainda dependerão de revisão do Senado Federal. C. Federações partidárias. No caminho da reestruturação do sistema partidário brasileiro, entendemos salutar a possibilidade de as agremiações partidárias se associarem não de modo efêmero e com viés unicamente eleitoral, mas em âmbito nacional e com ânimo duradouro, permanecendo os partidos unidos durante o curso da legislatura, atuando como se fosse uma só bancada. Para tanto, propomos a criação em caráter transitório das federações partidárias que serão equiparadas aos partidos políticos com atuação em todo o território e caráter nacional. As federações permitirão que os partidos políticos, durante o período de 2 eleições, possam experimentar uma atuação conjunta com outras legendas, com as quais tenham convergência programática, mantendo íntegras suas respectivas agremiações. 2.4. Fim da reeleição para os cargos do Poder Executivo. A presente proposta tão somente restaura a redação do parágrafo 5º do artigo 14, anterior à emenda número 16 de 97, que passou a admitir a reeleição para cargos do Poder Executivo. Assim, ficará vedada a reeleição do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos e de quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses do mandato, nos 6 últimos meses do mandato, está errado aqui, 6 últimos meses para a eleição, para os mesmos cargos e no período subsequente. A nosso ver, o fim da reeleição fortalecerá o princípio da igualdade de chance entre os candidatos, inibirá o uso da máquina administrativa por parte de candidatos à própria reeleição e concentrará os esforços do governo na própria administração. 2.5. Coincidência das eleições e duração dos mandatos. Para fazer coincidir as eleições em todos os níveis, a presente proposta estabelece que os eleitos no pleito municipal de 2016, prefeitos e vereadores, terão mandato de 2 anos. Em 2018, portanto, haverá eleição para todos os cargos eletivos a ser realizada na mesma data. Embora o substitutivo estabeleça, de forma geral e abstrata, o fim da reeleição para todos os cargos do Poder Executivo, é admitida, excepcionalmente, uma reeleição dos governadores eleitos em 2014 e dos prefeitos eleitos em 2016, que tinham a expectativa do direito de recandidatar segundo as regras vigentes ao tempo de sua eleição. Nesse ponto, julgamos conveniente tratar de um tema controverso que chegou a ser debatido nesse colegiado. Referimos-nos às propostas de prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores de 4 para 6 anos. Parece-nos que esse tipo de medida é manifestamente inconstitucional,
ofendendo o princípio da soberania popular que perpassa todo o nosso Estado democrático de direito, ainda que, por hipótese, essa comissão assim não entendesse, não disporia de poder para superar o juízo de inadmissibilidade da matéria já proferido pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania em relação a uma disposição assemelhada, que integrava uma das PECs em apreciação nesse processo, a PEC número 211/95. Nos termos previsto no artigo 202 do Regimento Interno, esse tipo de manifestação da Comissão de Constituição e Justiça tem caráter terminativo e, não tendo sido objeto de recurso em contrário, não pode ser desrespeitado pela comissão especial incumbida do exame do mérito. Outra medida associada à coincidência de eleições e de mandatos é a fixação de duração de 5 anos para todos os cargos, inclusive de senador da República. A partir de 2018, serão as eleições realizadas na mesma data e os mandatos passarão a ter a duração de 5 anos. Nesse ponto, faz-se necessária breve explanação acerca do mandato de senador eleito em 2014, que terminará em 31 de janeiro de 2023. Como as eleições já unificadas e com mandato de 5 anos, realizar-se-ão apenas em 2023, haverá uma vaga aberta entre 1º de fevereiro de 2023 e 31 de janeiro de 2024, que será preenchida pelo suplente eleito em 2018, já sob as novas regras. Suplência de senador. No contexto da valorização da soberania popular, a proposta de reforma política ora apresentada traz inovações no tocante à definição do suplente de senadores da República, que serão convocados em caso de vacância do cargo. Atualmente, os 2 suplentes integram a chapa eleita, sem que os eleitores tenham condições reais de análise dos nomes. Nossa proposta é no sentido de que os suplentes também recebam votos diretamente do eleitorado, de sorte que os candidatos mais votados não eleitos passarão a ser os suplentes, na ordem decrescente de votação. 2.7. Fidelidade partidária. A proposta introduz no texto constitucional como princípio a previsão de perda de mandato nas hipóteses de o mandatário se desligar do partido pelo qual foi eleito e remete à legislação ordinária o tratamento detalhado das execuções. O modelo de justas causas, que constitui exceções ao desligamento voluntário e imotivado do partido, deve, portanto, ser mantido. Cumpre ressaltar que a perda automática do mandato, sem a possibilidade de direito de defesa daquele que recebeu o mandato diretamente das urnas, não encontra respaldo na Constituição. Por óbvio, o Instituto da Fidelidade Partidária ganha relevo em face do status constitucional a ele atribuído agora de forma expressa. 2.8. Instrumentos de democracia participativa, simplificação e redução do processo de iniciativa legislativa popular. Um dos mais importantes mecanismos de democracia participativa previsto na Constituição de 1988 foi a iniciativa popular de projetos de lei. Nos últimos anos, algumas importantes proposições legislativas se converteram em norma jurídica a partir da mobilização da sociedade, mas em face da dificuldade prática de obtenção e conferência das assinaturas exigidas, no mínimo 1% do eleitorado brasileiro, ou seja, mais de 1.500.000 assinaturas, esse tipo de iniciativa sempre acabou sendo patrocinada por algum parlamentar que subscrevia formalmente o projeto para viabilizar sua apresentação à Câmara de maneira mais ágil e menos dificultosa. Acolhendo a ideia contemplada em algumas propostas e emendas em apreciação nesta comissão, inserimos no substitutivo uma alteração no artigo 16 do texto constitucional que reduz para 500.000 o número... 61, perdão. Alterações no artigo 61 do texto constitucional que reduz para 500.000 o número de subscrições exigidas para apresentação de projeto de lei por parte de cidadãos. O número proposto contemplado numa das emendas referidas equipara-se ao exigido hoje, por lei, para a criação de um partido político que reputamos um parâmetro bastante razoável e criterioso que pode ser dotado também
para a iniciativa popular de leis. É de se notar que, com a evolução tecnológica, sobretudo quando universalizado o acesso a certificados digitais, o processo de conferência de assinatura será cada vez mais simples. A ideia é que, uma vez que as propostas terão regular trâmite no Congresso, a população não deva depender da subscrição de um ou mais parlamentares para seus projetos apreciados pelo Poder Legislativo. 2.9. Idade mínima como condição de elegibilidade. Temos um país com um percentual grande de jovens que devem ser incentivados a participar mais da atividade política. Há algumas propostas tramitando conjuntamente no presente processo, que pretendem abrir a possibilidade de políticos mais jovens terem acesso a determinados cargos eletivos, hoje reservados à ocupação apenas por pessoas acima de determinada idade. Apesar de não termos chegado a debater essa questão mais profundamente na comissão, queremos propor o acolhimento de pelo menos uma dessas propostas, a PEC número 199/2007, de iniciativa do deputado Gleidson Cameli, que pretende reduzir de 35 para 30 anos a idade mínima prevista como condição de elegibilidade para senador da República. Parece-nos que a dissintonia hoje verificada no texto constitucional entre as exigências de idade mínima para a eleição de senadores e de governadores não faz muito sentido. Um governador de Estado tem tantas ou maiores responsabilidades políticas quanto as de um senador da República, revelando-se injustificável, a nosso juízo, essa diferença de critérios adotada pela Constituição. Ter pelo menos 30 anos de idade parece condição suficiente e adequada para que um candidato possa pleitear a vaga em qualquer um desses dois tipos de cargo eletivo. A experiência constitucional de países como a Argentina e os Estados Unidos da América, por exemplo, que adotam 30 anos como exigência de idade mínima para os seus senadores, corrobora nosso entendimento nesse sentido. 2.10. Regras de transição. Janela para acomodação das forças políticas. A proposta traz como regra transitória um período de 180 dias a partir da promulgação dessa emenda constitucional, no qual os detentores de mandato eletivo poderão se desligar do partido pelo qual foram eleitos, sem prejuízo para seus respectivos mandatos. Essa medida de caráter único e transitório é importante para a necessária acomodação das forças políticas em face de uma reforma política profunda, como a que ora se propõe, com a reformulação do sistema eleitoral e partidário, do modelo de financiamento partidário eleitoral e de outras importantes medidas que a complementam. Federações partidárias transitórias. No contexto de aperfeiçoamento do caótico sistema partidário que ora experimentamos em nosso país, sobretudo no tocante à fragmentação da representação do parlamento, é imprescindível que se criem instrumentos que favoreçam o alinhamento programático das legendas. Tal alinhamento partidário de caráter nacional deverá obedecer a uma lógica programática e não apenas eleitoral, que poderá levar a futuras fusões de partidos, a partir de experiências concretas do funcionamento como um único partido político, inclusive no curso das legislaturas. Entendemos salutar, no entanto, que esse instrumento não deva ter caráter permanente, mas transitório, e perdure por não mais que 2 eleições e legislaturas. A nosso ver, será tempo suficiente para a necessária acomodação do quadro político partidário às novas regras ora estabelecidas. C. Início da vigência das regras de acesso ao fundo partidário. A emenda à Constituição da Reforma Política deverá, de forma geral, entrar em vigor a partir da sua promulgação. Contudo, no que se refere às regras que alteram a distribuição dos recursos do fundo partidário, entendemos que só deve vigorar a partir do início do exercício seguinte à primeira eleição para a Câmara dos Deputados sob as novas regras. Ficará resguardado, portanto, o direito de acesso das legendas atuais aos recursos do fundo partidário por toda essa legislatura, de acordo com as regras atualmente vigentes. 2.11. Propostas debatidas e não acolhidas. Ainda que a abolição do voto obrigatório tenha constado da PEC número 352 de 2013, de autoria do Grupo de Trabalho da Reforma Política, esse colegiado se manifestou
claramente pela manutenção da obrigatoriedade do exercício do voto, que constitui, na verdade, um direito, dever do cidadão. Do ponto de vista prático, há de se reconhecer que as leves sanções previstas na legislação eleitoral para o eleitor inadimplente já apontam para uma quase facultatividade do voto. Dessa forma, a Comissão Especial e esta relatoria não acolhem essa medida. Também ocupou o debate dessa Comissão Especial a proposta com o objetivo de limitar a divulgação de pesquisas eleitorais em períodos próximos à data do pleito. As razões dos que pugnam por tal limitação são compreensíveis, haja vista a reconhecida influência desses instrumentos no comportamento do eleitor médio. Corroboram com a ideia da limitação às frequentes denúncias de manipulação da opinião pública e os muitos e consideráveis erros de pesquisas divulgadas quando confrontadas com o resultado das urnas. Cumpre ressaltar que o Congresso Nacional já criou uma vedação da divulgação de pesquisas pela via legislativa ordinária, artigo 35A da Lei 11.300 de 2006, nos 15 dias que antecedem a data do pleito. O Supremo Tribunal Federal considerou tal medida inconstitucional, a de 3.741, por ofensa, abre aspas, à garantia constitucional da liberdade de expressão e ao direito à informação livre e plural no Estado Democrático de Direito, fecha aspas. Para o STF, o direito à informação livre e plural constitui valor indissociável da ideia de democracia. Dessa forma, a constitucionalidade da adoção da proposta, ainda que veiculada por meio de PEC, é duvidosa, de maneira que entendemos que essa temática não deve integrar a presente proposta de reforma política, merecendo maiores estudos e debate no âmbito desta Casa em outra oportunidade. É o que pensamos, igualmente, sobre outras propostas em tramitação no presente processo que ainda não foram suficientemente debatidas e amadurecidas, devendo ter seu tratamento adiado para um segundo momento de reflexão de nossas instituições políticas, como é o caso das que envolvem as questões da segurança da urna eletrônica, as condições de elegibilidade de militares, a admissão de candidaturas avulsas e a alteração do número de deputados federais a compor a Câmara dos Deputados. No sistema eleitoral adotado, é também constitucionalmente questionável a ideia de estabelecer cotas de vagas para a representação feminina, uma vez que isso significaria dar valores diferentes aos votos de quem escolheu um candidato homem e de quem escolheu uma candidata mulher. Resta-nos, pois, fortalecer a representação feminina com os recursos e outros incentivos ainda sujeitos ao debate da comissão, no projeto de lei ordinária dela oriundo a contemplar esta proposta. Mais do que a garantia de vagas ou candidaturas, a representação de gênero precisa garantir a formação de lideranças de maneira que possa construir um futuro político duradouro, crescente e significativo. Conclusão 3. Tudo isso posto, concluo o voto no sentido da aprovação na íntegra da proposta de emenda à Constituição número 14 de 2015 do Senado Federal e em parte das propostas de emenda à Constituição número 45/95, 51/95, 60/95, 85/95, 90, 108, 137, 142, 211, 251, 337/95, 336/96, 541/97, 542/97, 1099, 2399, 2499, 2699, 2799, 119,99, 143,99, 158,99, 242 de 2000, 257, 2.279, 2.294, 2.000, 362, 2001, 444, 2001, 419,03, 67,03, 133,03, 149/03, 151/03, 246/04, 249/04, 274/04, 312/04, 390/05, 402/05, 520/06, 539/06, 586/06, 4/07, 11/07,
15/07, 51/07, 65/07, 72/07, 87/07, 103/07, 105/07, 123/07, 124/07, 131/07, 147/07, 160/07, 164/07, 182/07, 199/07, 220/08, 297/08, 311/08, 314/08, 227/11, 60/11, 224/12, 344/13, 345/13, 352/13 e 3/15. Tudo nos termos do substitutivo ora anexo. Admissibilidade e aprovação no todo ou em parte das emendas número 2, 4, 5, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 34 e 43 nos termos do substitutivo ora anexo. Rejeição das PEC número 190/94, 191/94, 10/95, 28/95, 43/95, 168/95, 179/95, 181/95, 289/95, 291/95, 492/97, 624/98, 628/98, 16/99, 64/99, 70/99, 75/99, 79/99, 99/99, 170/99, 195/00, 196/00, 2002/00, 2012/00, 262/00, 279/00, 408. Então vou saltar esses. Já está distribuído, 4. Admissibilidade no todo ou em parte e rejeição das emendas número 1, 2, 3, está distribuído. 5. Inadmissibilidade formal das emendas número 14, 38 e 39 por insuficiência de assinaturas e, finalmente, 6. Prejudicialidade das PECs número 283/00, 6/07 e 41/07, cujas disposições destinadas a produzir efeitos em anos passados perderam a oportunidade de ser apreciada nesta casa. É o voto. Sala das Comissões, em maio de 2015, Marcelo Castro, relator. Lê agora. Projeto de lei de você. Só se você quiser. Todo mundo tem. Bem. Se eu for abrir discussão, tem que abrir o prazo de requerimentos judiciais, tá? Em discussão. Informo que os requerimentos de destaque poderão ser apresentados até o anúncio da votação da proposição. Eu queria aproveitar, ver se a gente consegue fazer um acordo de procedimento, que, já que a gente vai ter pedido de vistas, que a gente já faça o pedido de vistas na abertura e que a gente possa tentar marcar uma sessão para quinta, num prazo anterior às 19 horas. Se todos que pediram vista estiverem de acordo, a gente começa o debate. Se não, a gente aguarda até o horário que o regimento nos obriga, se não houver acordo de todos os membros da comissão. Presidente. Pediu vista aí, senhor presidente. Eu gostaria só que o relator informasse a questão da divisão, porque foi... Eu peço que cada um peça vista no microfone para facilitar. Peço vista, presidente. Deputado Daniel Almeida, pede vista. Vista, Ron Silva. Vista a todos. Pede vista também. Senhor presidente, Fábio Souza, vista. Deputado Arthur Maia, pede vista. Pediu vista, Renato? Vista. Renato, Afonso Ramos. Fábio Souza, PSDB. Fábio Souza. Vista, Max. senhor presidente. Daniel Almeida. Samuel. Arthur Maia. Vista, senhor presidente. Evandro Gusto. Daí Carneiro. Dario Carneiro. Afonso Mota. Vitor foi o primeiro. Orlando Silva, presidente. Daniel Almeida, senhor presidente. Orete. Presidente. Orlando, Milton. Daniel Almeida. Tadeu. Chico Alencar. Presidente, eu gostaria só que fosse informado a divisão dos 3 capítulos, o que vai ser votado em cada um deles. Porque foi combinado de ser votado em 3 partes, não é isso? Eu queria que Vossa Excelência deixasse claro qual seria a divisão de cada um do... Aqui está dizendo. 3 partes. Senhor presidente. Está dizendo aqui? Tem relatório. Presidente. Quer explicar o que você fez? Senhor presidente. Silvio Torres. Deputado Pairandi. Eu gostaria Vista. apenas Moema, vista. Silvio Torres, vista.
Eu gostaria apenas de dar uma explicação que eu devo a esta comissão e à sociedade brasileira como um todo. Porque no primeiro dia da nossa comissão, eu apresentei uma cartilha e disse a Vossas Excelências: este é o meu pensamento sobre a reforma política que nós vamos empreender. Aqui estão as minhas ideias, que eu suponho serem as melhores reformas que nós possamos fazer em benefício do nosso país. Mas eu não serei relator de mim próprio. Eu relatarei e assumo esse compromisso, disse no primeiro dia, com Vossas Excelências, membro da comissão, de relatar aquilo que a comissão, numa percepção que a gente vem fazendo, decidisse por maioria o assunto que devesse ser incluído ou não. Então, tudo que está aqui, ou quase tudo, foi fruto de todos esses debates aqui e eu captando a manifestação de cada um de Vossas Excelências. Então, fim da reeleição, todos se manifestaram e eu ia anotando quem era a favor, quem era contra, quem não se manifestava, e no final eu fazia a apuração. E aí, aquilo que não teve maioria de votos não fez parte do meu relatório. E aquele que constituiu maioria fez parte. Por exemplo, candidatura avulsa. Foi debatido aqui, foi discutido entre nós, não faz parte do relatório, porque não prosperou. O voto facultativo foi discutido, foi debatido, mas não prosperou. Agora, foi a favor. Pois é, mas todo mundo foi contra. Não, foi a favor. Foi contra. Não. Não, aquele de 2 anos. Sim, foi a favor. Sim. Então, 2 anos foi contra. chegou o final, o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. E esses foram e são os pontos centrais, desde o início, nós dissemos isso, o cerne da nossa reforma política. E houve um conflito muito grande qual o sistema político que nós deveríamos adotar. Na minha cartilha que eu distribuí no primeiro dia, eu defendo o sistema distrital misto de inspiração alemã, em que metade dos deputados são eleitos pelo sistema distrital puro, clássico, e metade pelo sistema proporcional de lista pré-ordenada, clássico também. A junção desses dois sistemas clássicos que funcionam no mundo inteiro. E vários outros sistemas foram debatidos aqui, distrital puro, alguns defendiam o distrital puro, lista fechada, alguns defendem lista fechada, e todos foram colocados em observação. No final, nós percebemos que havia uma polarização entre dois sistemas eleitorais. De um lado, o distrital misto, e do outro, o distritão. Que, aliás, eu fiz uma pesquisa também no plenário da Casa, consultando aproximadamente 100 parlamentares, e deu também no plenário essa polarização entre esses dois sistemas. Então, eu consultei a todos os colegas da comissão, o fiz por telefone, incomodei as pessoas no final de semana, mas captei a vontade de cada um, e eu vou dizer aqui o resultado, porque alguém poderá, expressando ou não, ficar com alguma suspeita dessa contabilidade. Então, o distritão foi computado aqui por mim com 18 votos favoráveis ao distritão. O distrital misto com 14 votos. E 2 se abstiveram de votar. Então, vou dizer aqui, e Vossas Excelências, se quiserem, podem ir fazendo a computação. Afonso Mota, a favor do distrital misto. Danilo Forte, que é suplente do PMDB no lugar do Alceu Moreira, distritão. O Antônio Bulhões, distrital misto. Arthur Maia, distritão.
Benito Gama, distritão. Carlos Aratini, distrital misto. Chico Alencar, distrital misto. Daniel Almeida, distritão. Edmar Arruda, distritão. Esperidião Amin, distritão. Henrique Fontana, distrital misto. Índio da Costa, distritão. Joaquim Passarinho, distritão. Josi Nunes, distritão. Linco Portela, distritão. Luciano Dulce, distritão. Marcelo Aro, distritão. Marcelo Castro, distrital misto. Marcos Pestana, distrital misto. Max Filho, distrital misto. Milton Monte, distritão. Moema Gramacho, distrital misto. Pedro Fernandes, distritão. Renata Abreu, distritão. Renato Molin, distritão. Rodrigo Maia, esse é um suspense, ninguém sabe. Ele perdeu os papéis invertidos. Eu achei que era para ser distritão e ela foi isenção plena. O Rodrigo Maia e o Eduardo Cunha, ninguém sabe qual é o sistema dele. Rodrigo Maia, distritão. Rubens Ottoni, distrital misto. Sandro Alex, distrital misto. Silvio Torres, distrital misto. Tadeu Alencar, distrital misto. O Dorico Júnior, distrital misto. Valteni Pereira, não se manifestou. Veneziano, distritão. E Vitor Mendes, não se manifestou. Senhor presidente. Então, são 18 votos. Bom, esclarecer aqui, o Chico Alencar está pedindo que isso é um segundo turno. Porque, por exemplo, o Samuel Moreira é a favor do distrital puro. O Henrique Fontana, a favor da lista fechada pré-ordenada. O Chico Alencar, a favor da eleição em 2 turnos, proposta da OAB, da CNBB. Aí, como essas propostas foram vencidas e polarizou entre as duas, a eleição foi entre uma e outra, ou seja, o distrital misto ou o distritão. Agora então, é a favor ou contra o distritão. Ainda senhor pode presidente, agora... Então... Senhor relator, senhor relator. Então, o relatório está feito, né? A flecha lançada, a palavra emperrada. Senhor relator. E o relatório feito, senhor presidente, não tem retorno. Senhor presidente, então, só um questionamento aí com o Instituto de Pesquisa. O deputado Linco Portela não é nem suplente... Não, ele é titular. Nem titular. Não, ele é titular. Senhor presidente. Está lá como não membro. Não, ele é titular. Ele é titular. Ele é aqui, titular. Eu estou me reportando a... Eu estou me reportando a... Tem algum erro ali. Sempre eu andei com essa lista. Tá aqui, se o painel eletrônico tem erro, aí a gente vai ter que discutir tudo. Senhor presidente, mas ele é titular. Ô Marcelo, só para tirar uma dúvida aqui. Você apresentou um relatório e está fazendo uma declaração de voto já. Você apresentou seu voto, está fazendo uma declaração de voto. Eu também farei uma declaração de voto, porque o que eu vou votar é o sentimento do partido, não é o meu. Eu pergunto, se é por escrito ou pode ser verbal, senhor presidente? Pode ser verbal na hora do debate, né? Isso, então está ótimo. Senhor relator. Não, eu estou na obrigação de dar essa explicação, porque desde o primeiro dia eu defendo aqui, de maneira enfática, visitei praticamente todos os estados do Brasil, estive no Rio de Janeiro lá com o Rodrigo Maia, com o Chico Alencar, não é? Estive no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, né? Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Piauí, Amazonas, praticamente todo o Brasil nós estivemos debatendo e eu defendi o distrital misto como o melhor modelo. É o modelo que é a maioria dos cientistas políticos, quase todos que vieram aqui na comissão, e sempre fui honesto em dizer que havia uma polarização entre o distrital misto e o distritão. Mas repeti aqui N vezes a todos que eu relataria aquilo que tivesse em maioria na comissão. E a comissão decidiu assim, e eu estou cumprindo aquilo que acertei com vossas excelências. Sobre o financiamento. Marcelo, deputado Marcelo, sobre o financiamento. Deputado Marcelo, nós temos tanto respeito com relação a Vossa Excelência,
que eu acho que nós dispensamos essa conferência, Claro, óbvio. conferência de voto. Vossa Excelência tem o respeito de todos nós. E que não precisa nenhuma justificativa. Como já aconteceu o pedido de visto, não cabe mais o debate. Eu apenas pergunto se eu poderia marcar uma reunião para as 10 da manhã e uma para as 19 horas. Se todos estiverem confortáveis às 10 da manhã ou às 11, meio-dia, nós começamos o debate, porque haverá acontecido a devolução das vistas. Se não, eu não abro, se alguém falar que não está confortável, e aí sim, a partir de 19 horas... 10 horas de 19 horas. 10 horas de quinta-feira. 10 horas de quinta-feira, todo mundo de acordo? 10 horas. Está encerrada a sessão. Só uma pergunta ao relator. Só uma pergunta ao relator. Não, todos os titulares votaram? Todos se manifestaram? Todos. E suplentes não colhe a... Presidente, ainda sob condução dos trabalhos. Sim, deputado. É importante. Se o senhor incluir os suplentes, não sei se é regimental, para que a gente possa ver qual é o posicionamento do conjunto de toda a comissão. Porque o suplente vota na ausência do titular. Pois é. A decisão dele é pelo que vai ter, o que vai a voto. Por isso que essa foi a decisão do relator. Presidente, deputado. nós precisamos viabilizar passagens. Portanto, era importante saber, depois da de quinta, quando seria a próxima reunião. A minha vontade, se o plenário estiver de acordo, é que a gente possa fazer quinta e sexta e encerrar. Não, eu gostaria... Estou dando a minha opinião. Eu gostaria de sugerir que, já que temos prazo até terça-feira, que fosse quinta e segunda. Se a gente vai estar quinta-feira à noite, vai todo mundo dormir aqui, por que a gente não faz isso na sexta? Que não precisa vir segunda, é muito mais racional. Nós já assumimos, todos nós, compromissos anteriormente. Se eu vou... É melhor você passar para terça de manhã. Segunda-feira, terça já encerrou nosso prazo. Não, é até terça, né? Tem tolerância. Até terça não. Terça é o último dia. Eu vou marcar quinta e sexta. Se tiver quórum para sexta, a gente continua, se não, quinta e sexta. Vamos. Eu acho que se tem um relatório, vamos votar o relatório. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Vamos fazer a nossa parte. Mais tempo, o que a gente não pode é, passou as 40 sessões, ter algum problema da opinião dos líderes do presidente da casa em relação ao nosso texto, e pelo prazo expirado a gente não poder mais votar nada, que isso pode acontecer. Qual é o prazo final, então, para votar o relatório? Segunda-feira. Então, se é segunda, a gente vai estar quinta aqui, a gente fica sexta. É muito mais razoável do que você ter que chegar quinta, sexta-feira. Segunda. Mas não é correto, presidente. Se tivesse sido avisado antes, todos nós assumimos o compromisso. Eu avisei que o nosso prazo era sexta-feira. Avisei desde a semana retrasada que eu ia votar até sexta-feira. Nem relatório tinha. Deixa quinta e sexta, na quinta a gente decide. Na quinta decide por maioria. Eu proponho que seja na segunda.